Olá, mais um episódio do nosso OCCast, o podcast do Portal Correio. Hoje vamos falar sobre essas tratativas em relação ao reajuste para os servidores municipais. Algumas reuniões já foram realizadas com os próprios servidores ou representações do funcionalismo e o que os servidores pedem é uma revisão nesse índice do 4,77%, que é considerado muito aquém da realidade, né, do que seria necessário para reajustar e aí sim permanecer com algum grau de poder aquisitivo para os servidores. É claro que isso é resultado também dessa construção de narrativas vinda lá de cima, né, de Brasília, para tentar sustentar a versão de que o país vai muito bem, obrigado. E para isso, você acaba instrumentalizando algum aparato, né, para tentar dar um tom mais oficial em índices que não são reais. Quando a gente vai no mercado, contrata algum serviço, a gente percebe que a inflação é muito maior do que a que vem sendo dita, principalmente nos alimentos, né, estão cada vez mais caros. E isso, claro, acaba tendo reflexos na hora de reajustes para os trabalhadores. E o funcionalismo público não fugiu dessa realidade também. Esse é um ponto. Outro ponto é a utilização do chamado regime de urgência, porque existe circulando entre os servidores a ideia de que se não for aprovado o projeto em regime de urgência com esse índice apresentado por Balardim, os servidores ficarão com nenhum reajuste. Então não é que vai ter a discussão ou vai ser esse reajuste considerado baixo, vai ficar sem qualquer reajuste. E de novo, utilizando-se dessa ferramenta que é o regime de urgência, apesar dessa mesma Câmara de Vereadores ter dito há não muito tempo que iria resistir mais quando viessem projetos em regime de urgência, que deveria se dar o tempo hábil para análise das propostas, principalmente aquelas mais importantes, envolvendo a população cachoeirense. Esse é outro ponto. Outro foco que precisamos ter nessa discussão toda é a questão do que é prioridade para uma prefeitura. Quando você entra no primeiro dia, é preciso ter em mente que a prioridade é o servidor. Ainda mais uma prefeitura com histórico como a prefeitura de Cachoeira do Sul, que se não ruiu ainda, é apenas e somente em função da qualidade, da competência dos seus servidores, que de alguma forma super-humana ainda conseguem segurar essa prefeitura nos ombros e prestar minimamente o serviço à população, mesmo com tantos obstáculos, tantos desafios, tantas barreiras que são postos na frente desses servidores. E é claro que o reajuste ao funcionalismo passa por isso, por essa valorização, porque o servidor precisa comer, precisa colocar comida na mesa de casa, precisa pagar suas contas, seus impostos e por aí vai. Então, é uma situação que envolve agora a Câmara de Vereadores, envolve a nova gestão, envolve os próprios servidores. A gente sabe que uma prefeitura sem o devido apoio dos seus servidores, ela tende a ir mal também, né? Uma gestão. Agora, o grande questionamento é qual será a posição da Câmara de Vereadores em relação a isso. A gente já teve um aperitivo com a questão da reforma administrativa, que também foi em regime de urgência, acabou sendo aprovada, mesmo diante de tantas críticas. E agora, essa questão envolvendo o reajuste de servidores, que para os próprios servidores é um índice muito aquém do que deveria ser, e mais uma vez em regime de urgência para a Câmara. Qual vai ser o posicionamento? Os servidores já foram em plenário, já pediram para os vereadores não votarem o projeto em regime de urgência e de apoiarem a ampliação desse debate em torno do reajuste para o funcionalismo público municipal, né, os servidores da Prefeitura de Cachoeira do Sul. A gente aguarda o próximo episódio e certamente vamos dissecá-lo aqui no nosso podcast.
Esse é mais um episódio do nosso OKCast, agradecendo a sua companhia, pedindo também a sua opinião e, claro, que esteja conosco no nosso próximo episódio do OKCast, o podcast Portal Correio. A você muito obrigado, até a próxima.